Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Café com Visão. Sabe, algumas pessoas estão me perguntando como fazer para adquirir mais conteúdos. Nós temos uma plataforma RL Academy, que é muito conteúdo que você consegue acessar. Aqui às segundas-feiras, às 6h30 da manhã, eu compartilho com você uma pequena dose para que você possa ter uma visão um pouco mais largada, prática da sua vida. E eu tenho ministrado sobre propósito, clareza, favor, fé, muitas coisas. Mas eu gostaria de trazer você agora para um outro parâmetro da vida cristã. Tem muitas pessoas, depois que você começa a ouvir e a sua fé começa a se potencializar, você precisa incluir alguns princípios na sua vida. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, se você pegar uma cadeira para você sentar, você vai perceber que ela não tem somente uma perna. São 4 pernas que sustentam a cadeira. Então, Jesus, ele é completo. Ele é o caminho, ele é a verdade. O caminho é uma visão. A verdade são os princípios, a transformação da mente. E a vida é o combustível. Então, quando você nunca deveria fazer... Eu tenho um livro sobre planejamento, é um sucesso em vendas, é uma coisa assim, incrível. Já esgotou muitas vezes. Mas por quê? Porque eu não ensino sobre planejamento. Eu ensino primeiro sobre fundamentos. Depois que o fundamento for colocado, aí eu começo a ensinar sobre planejamento. Não adianta você querer construir uma casa sobre areia. Não vai ter sucesso. Então vem primeiro os fundamentos. E aqui em Lucas 14, do 28 ao 30, olha o que diz aqui. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar. Olha aqui a administração. Eu te falei, diz a sua fraqueza é falta de gestão, falta de planejamento, que é uma debilidade. Não olhe para essa debilidade, mas o poder de Deus se aperfeiçoa nela. O que significa? Que Deus vai manifestar força naquilo que você não tem condições de fazer. Você vai ter certeza, é Deus que me capacita. Como eu mesmo escrevi um livro sobre planejamento, eu contei como eu era atrapalhado. Diz mais assim: para que não aconteça que depois de haver posto alicerces e não podendo acabar, todos que virem comecem a escarnecer dele. Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então aqui fala de um começo, do meio, de um fim. Aqui fala de um processo. Aqui fala de qualquer um de vós que pretende construir, se assenta, calcula, veja se você tem condições de construir. Por quê? Se você começar e não acabar, você vai ser escarnecido. E esse não é o propósito de Deus na sua vida. É você amadurecer, é você crescer, é você avançar. Paulo diz que lá em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, eu pensava, agia, mas um dia eu deixei essa coisa de menino. O que aconteceu? Houve uma mudança de mentalidade, de identidade, de postura, de tempo, de discernimento. E quando isso acontece na sua vida, você começa a perceber que você começa a viver de uma outra forma. Sabe, quando você entende que Jesus está dizendo aqui, que você pode desejar construir. Só que você não pode é construir sem você calcular. E qualquer coisa que você construa sem calcular e ficar no meio do caminho, você vai passar vergonha. Você vai ser, vão olhar para você como alguém insensato, imprudente. Quantos homens de casa, quantos pais, quantos líderes, eles falam coisas, não medem a torre. Amor, vamos passear, puxa, talvez não tem dinheiro. Então vai prometendo coisas. Eu mesmo, quando eu prometo alguma coisa para meus filhos, eu fico sempre pensando, meditando e calculando, ainda que seja algo insignificante. Por quê? Porque eu sou pai. Eu tenho que transmitir segurança. Esse dia eu falei, filho, eu vou dar um sorvete para você. Nossa, meu dia foi muito conturbado. Eu fui comprar um sorvete bem tarde. Eu falei, filha, sabe por que eu trouxe sorvete para você? Porque o papai deu a palavra que ia comprar o sorvete para você. Eu disse assim, Deus é assim. Deus e a palavra dele é um. Deus disse que nós somos abençoados, nós somos favorecidos. E Deus me colocou na sua vida para ser um canal de expressão do amor de Deus para a sua vida. Ela ficou impactada. Mas eu vou falar uma coisa para você. O que significa Lucas 14, 28? Você sabe, não construa sem medir a torre. Eu vou dizer, sabe qual que é a base disso aqui? É Cristo. Um homem construiu uma casa na areia, outro na rocha. Quem que permaneceu? O que construiu na rocha. Então, quando você entende tudo isso que eu estou falando, você se permite ser transformado. Então, uma pessoa transformada, ela calcula da forma certa. Uma pessoa que não é transformada,
ela não calcula da forma certa. Ela compra um carro, assim, que ela apaixonou pelo carro, ela não calculou, vai ter prejuízo. Então, quando você se permite passar por um processo de transformação, você amadurece. Então, você consegue calcular as coisas. A probabilidade de prejuízo é muito pequena. Então, você vai perceber que as crises revelam transformações. Eu me lembro, num prédio que eu fui pastor aqui em São Paulo, quando chegou a pandemia, tinham umas pequenas empresas na rua. Eu entrei em uma, a mulher falou: eu vou falir mesmo, essa pandemia, o governo acabou com a minha vida. Aí o outro lá, é o presidente. Aí você percebe, e os outros? Por que os outros não prosperaram? E outros ficaram até mais ricos. Porque quando você é transformado, você constrói algo preparado para a guerra. Tem uma cidade aqui em São Paulo, que quando chove tem muito alagamento. E me lembro uma vez no SPTV, passando ali o que aconteceu naquele lugar, a água entrou no mercado, destruiu o mercado. O cara estava desesperado. Aí o vizinho estava tranquilo. E aí perguntaram, aí o cara falou mal do governo, que isso, aquilo, é a cidade. Eu falei assim, não, para mim não é novidade chover nessa época do ano. Inclusive eu já até me preparo, montei uma estrutura toda aqui para esse contexto e gastei um bom valor para poder ficar firme nos dias de tempestade. Então, quando alguém é transformado, ele não vai economizar dinheiro para investir em transformação, para investir em base. Eu vou falar uma coisa para você. O princípio de Jesus aqui é você construir, ok, mas calcular. O cálculo tem a ver com maturidade e a maturidade tem a ver com transformação. Eu espero que esse Café com Visão, qual que é o propósito dele? É atrair o seu coração, é dar uma confrontada em você, é ajustar o princípio errado, é você refletir um pouco na vida. Por isso que é 5, 6, 7 minutos, para que você possa dar uma chacoalhada aí e me aguardar na próxima segunda-feira, tá bom? Que Deus abençoe sua vida poderosamente, eu te aguardo no nosso próximo Café com Visão.